Estamos ao vivo, acredito. É o que fala aqui essa tarja vermelha, ao vivo com 10004. Sejam bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e comigo está ele, o homem, Rogério Moreira Júnior, aquele que liderou o Fora do Éden por muito tempo, o melhor episódio jornalístico que já pisou nessa terra. E o Rogério é um grande amigo e está aqui para falar comigo sobre Anéis de Poder, Senhor dos Anéis, Tolkien e tudo que há de bom no universo. Rogério, é um prazer ter você aqui. Ô, mano, o prazer é meu, cara. Você é muito generoso rapaziada, vocês não fazem ideia o quanto que a voz do Erlan muda quando ele sai do tamo conversando pro estamos ao vivo. Ela fica melhor ainda no ao vivo. Eu tava aqui, tipo, a Aracida Top Term, né, conversando contigo, né? Rogério, você é uma pessoa especial. Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas, né? Mas é mais Exatamente. ou menos isso. É Mais o, ou é menos o, é isso. o botãozinho que você aperta aí no microfone que faz isso. Mas, então, pessoal, olá. De fato, aí, como o Erlan falou, toquei ali né? Ajudei aí no Bibotalk, no Fora do Éden, aquela época que o Bibotalk, tudo que tinha era podcast, né? Tinha 50 podcast filho, é lado a lado, é contraponto, aí apareceu Ovelhas, teve o Transmissão, que era o podcast devocional. Transmissão, o Teologueiros. E aí aconteceu, aí foi que nem Torre de Babel, cada um começou a falar uma língua, foi todo mundo saindo, ficou o Ovelhas Elétricas e o Contexto. E os outros Boa. filhos, podcast ABC2 e Isso, tudo isso, mais. isso. Mas muito bom poder falar de Tolkien, né? Tem que valer para alguma coisa, Erlan. Tudo isso que a gente fica estudando e fica lendo e gasta dinheiro com livro, assim, é para esses momentos que vale, né? Exatamente. Faz a vida ganhar sentido. Rogério, a gente tá há o quê? Um mês e meio da estreia da série Anéis de Poder. É Ah, uma é um resgate depois de anos, né? Acho que 2000 e início dos anos 2000, né? Foram isso, em a 2001. trilogia, né? A trilogia é de 2001, 3 e 5, uma coisa assim, né? Não. 2001, 2 e 3. 1, Cada 2, final de 3. ano vinha um filme no cinema. Nossa, você assistiu o Seus Anéis no cinema na época? Não, primeiro porque eu era muito novinho na época. Segundo porque eu era crente demais e aí Senhor dos Anéis era coisa de magia, Ah, né? é? Mas Mas não, cara, mano, eu me lembro de. Eu ia em retiro de jovens, cara. Tinha jovenzinho falando, ai, Senhor dos Anéis é legal. Não, isso aí é coisa de mensagem subliminar e magia, e bruxa, e dragão. Eu sou muito pecador, cara. Eu vou Cara, mudando cara. do pecado ao longo do tempo, mas eu era Olha muito chato. só. Olha só, olha só. E falar em pecado, é um pecado a gente começar essa live aqui sem dar os parabéns, o oi, os cumprimentos para as pessoas que estão aqui assistindo. Tem a Larissa, tem a Silvana. Essa Silvana, eu acho que você conhece ela, ô Rogério. Eu não lembro. Acho que Tem, eu tem conheço. algum, tem algum E se for parentesco, quem eu algum. acho que eu espero que ela esteja gostando de como é que a casa está arrumada. Doçura, eu fiz a barba também, para poder ficar bonito aqui. E vai estar tudo arrumadinho para quando você voltar. Doutora Silvana Silva, para quem não sabe, esposa do grande Rogério. E eu me sinto tão feliz porque eu lembro de vocês se encontrando pessoalmente. Não foi, ali foi a primeira vez? Pessoalmente foi, cara, naquele Foi, BTD. né? Olha só que demais, 2016, então. Isso. Não, 2018. 18. 2018. Enfim, eu me perco bastante. Vamos falar de Senhor dos Anéis. 2003, 1, 2 e 3, né? Eu me converti em 2003. Então, e eu comecei a ler O Senhor dos Anéis porque eu não vi os filmes na época, eu vi só depois. Uhum. Eu vi em 2005, 2006 por ali os filmes, mas eu lembro que eu estava na escola, foi em 2001, quando eu li o Senhor dos Anéis, eu li em um mês o volume completo, porque era emprestado. Era Nossa! emprestado. Era aquele da capa do Gandalf? Não, a capa era Isildur e o eram os dois, né? Ali Sério? é Hum. é é o
É isso mesmo. Acho que era da Martins Fontes, se eu não estiver enganado. Uhum, uhum. É no volume único, um amigo meu, Edson. A gente tava na oitava série. Eu lembro disso que ele leu e aí ele me emprestou e eu tinha um mês para devolver. Então eu li desesperadamente. Era uma Bíblia, né? 1.300 páginas tinha o Senhor dos Anéis. Sim, sim. Pra ler E a aí, Bíblia é um ano. Senhor dos Anéis lê em um mês. mas tem vídeo aqui no canal onde eu leio a Bíblia em um mês. Então, esse ano eu li a Bíblia em um mês. Eu peguei janeiro e Aí, li de capa a capa. Enfim, meu foco não é ó. esse, de novo. É Hã? Senhor dos Anéis. Então, quando eu li, cara, eu me apaixonei muito, cara, porque eu li O Senhor dos Anéis. Eu não li nada, Silmarillion, Hobbit antes. Peguei e li lá O Senhor dos Anéis e tal. E tem vários anexos, né, de mapas e principalmente de alfabeto Tengua, alfabeto Angueta. Aham. Então, eu decorava aquelas paradas, eu fiquei tão aficionado. Eu decorei, eu aprendi a escrever Tenguer, cara, aprendi. Isildur Ah, Yanarion, que lindo. obrigado, Rodrigo. Grande Rodrigo. Ah, Ah, vai. E aí, Rodrigo? a gente tava. Então eu ficava lendo, eu ficava. Eu aprendi altas paradas. Aprendi o Ashnazg Gimbatu, Ashnaz Takluk, Ogbruzum Wish Krimpatu, essas paradas. Tipo, eu pegava e beleza, eu aprendi, eu ficava lendo essas coisas e lia bastante. E aí depois eu fui ler o Hobbit. Foi rapidão também, acho que em menos de uma semana Sim, eu sim, acabei o sim. Hobbit. E Silmarillion foi o que eu mais demorei. Eu demorei muito tempo para acabar Silmarillion porque era muito complexo. Sim, é. Para mim, eu tinha quantos anos? Eu não sei fazer conta, eu devia ter 12, sei lá. E- e- então tem 20 anos, cara, 22 anos que eu li. Então, para resgatar agora na memória, tá um pouquinho difícil. Sim, Então, sim. vou ver o Anéis de Poder. Cara, nem lembro direito, eu teria que reler tudo e eu não reli, entendeu? Eu ficava muito focado em coisas aleatórias, tipo Tom Bombadil, no meio da história. E era o que eu mais gostava. Com forte tom cinzento, com grande monumento, ele cantava, Sim, sim, é, sim, 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 sim. enfim. Não, essa aqui é a música do Olifante, eu confundi de novo. Mas enfim, a minha experiência com o universo Tolkien é essa, é ficar muito focado na leitura, na história, e só depois eu tive contato com os filmes mesmo. Mas parece que para ti foi o contrário, né? Você começou como, Rogério? Cara, eu tô com a impressão de que eu li primeiro os livros um e 2 e vi o filme, e o terceiro eu assisti o filme antes de ler o livro. Se não me engano, foi algo mais ou menos assim. E na época, DVD e VHS, naquela época de transição, então eu lembro que o terceiro eu assisti em VHS, eram dois VHS. Aquela caixona Sim, bonita, colocadora, sim, abraço um monte de gente que nem sabe o que é isso. E aí. Mas então foi bem junto, porque isso deve ter sido ali em 2003, cara. Então tá bem no hype, assim, ou 2004, tava no hype ali do Senhor dos Anéis, do último filme ter saído tal, né? Toda a revolução que foi, né, cara? O Senhor dos sim, Anéis é um sim. filme impossível de ser filmado e pronto, tava ali e muito bem feito, né? O hype veio forte por conta da chuva de Oscar que eles ganharam, né? O Peter Bem, Jackson bem. não tinha, ele teve que fazer umas 4 viagens para levar tanto Oscar para casa, né? Pra Nova Então, Zelândia, só tem avião pequenininho pra lá. Não, mas, cara, mas valeu, assim, foi. Eu acho que até assim, Irlan, eu não sei como é que é pra ti hoje, mas, cara, quando você vê tudo aquilo que a cultura pop produziu de Senhor dos Anéis pra cá, é surpreendente o quanto que continua surpreendente, entende? Eu, sim, eu, eu acho que até assistir o Hobbit, que acaba, eu acho um pouco pior, e acho que muito disso se deve também ao estúdio, a mão do estúdio ali, você vê o que podia ter acontecido. E não sim, aconteceu. Senhor dos sim, Anéis, tipo, é surpreendente que de fato o filme conseguiu ser feito daquele jeito. sim, sim. Pô, pô, por isso que o Peter Jackson sempre merece assim, o nosso respeito, né? Independente do que ele fizer.
E agora vem aí o pessoal da Amazon tentar conquistar um espaço no nosso coração de Hobbit também. Então, mas a Amazon ela quer pegar uma vibe que não foi pra tela, né? Que é a parte da gênese, a parte de construção de universo, falar um pouquinho sobre o que aconteceu antes, ou milênios antes na Terra-média. Então, acho que a gente pode. Será que é um caminho seguro? Ou será que perdeu o hype? Será que hoje, por exemplo, minha filha, se eu falar sobre Senhor dos Anéis, sobre Gandalf, Aragorn, sei lá, o Bilbo Bolseiro, talvez ela, porque ela foi apresentada para isso, ela era bem novinha, a gente assistiu e tal, mas talvez ela não nem seja o público-alvo, né? O público-alvo, então, é um pessoal que assistiu o boom dos filmes no início dos anos 2000. Então, é um público adulto. Então, eu falo isso porque, por exemplo, o Hobbit é uma literatura infantil, foi escrito durante a guerra, né? O Tolkien escreve Não, pensando... foi antes da guerra. Foi antes da guerra. Não, ele é de 33, eu acho. 33, é o pós-primeira guerra, né? Isso. Isso. Então, ele escreve focado na filha dele, se eu não estiver enganado, se minhas pesquisas não estiverem erradas. Pensando em uma linguagem que fosse acessível para aquele período, né? Enfim, e também para uma filha de um filologista, né? Enfim. Sofria, né, coitada. Enfim, se o foco é esse, a gente consegue pressupor que existem subtextos mais adultos nessa série, que talvez não tenham sido introduzidos nos filmes de 2001, 2, 3 ali, ou os próprios Hobbit, que são filmes mais infantis, querendo ou não, filmes mais a aventura, é muito mais Goonies do que Seven, né? Então, o que você aguarda de Anéis de Poder? Cara, eu acho que eu concordo contigo, assim, de fato, assim, tipo, o próprio Silmarillion, ele é um livro, cara, que ele lembra... Cara, ele me lembra muito, em alguns momentos, o livro de Reis, assim. Cara, o livro de Reis não é um livro que você lê na Bíblia, e é um livro legal, assim, das aventuras do rei Israel. Ele é um livro... ele é uma seta apontada para baixo. Você vai ser cancelado, Rogério, você tá ciente, né? Vai ser cancelado. Mas assim, ele é um livro que ele vai ficando mais tenso conforme o tempo passa, porque os reis ali, eles vão... o livro de Reis mesmo, que ainda conta a história de Israel no norte, você vai vendo como que, sabe, aquele reino glorioso de Salomão, de Davi, cara, só vai piorando, cara. E aí acontece uma coisa boa, e aí vem alguém, invade o templo, rouba as coisas. E o Silmarillion, ele tem esse tom, porque você começa ele de forma muito gloriosa, com a criação e tudo mais, e todos os planos de Deus para aquele mundo, e você vê as coisas dando errado, entende? Ele é um livro muito pessimista, né? E aí, ao passo que Senhor dos Anéis também é um pouco assim, mas é que Senhor dos Anéis, ele tem uma vitória final, tem uma eucatástrofe final que vai lá né, e tem, no caso dos filmes, aquele final maravilhoso, o pessoal indo para casa, o Aragorn sendo coroado, sabe? Tipo, tudo, o Frodo e o Bilbo indo para as Terras Imortais, entende? Tudo isso, assim. Silmarillion não. O Silmarillion, ele é esse tempo de mais derrotas, mais triste. E, pensando que eles vão tratar do final da Segunda Era, spoiler, mas as coisas não dão certo também. Assim, é um período, para quem lê os livros, sabe muito bem como que toda a história de Númenor é uma história de queda, né? É, de certo modo, uma das narrativas de queda dos homens, né? Então, por isso tudo, eu acho que vai ser... eles seguindo isso e olhando para isso, vai ser essa série mais adulta, mais madura, nesse sentido. E assim, se você for pensar, isso até... eu acho curioso, Erlan, que muitas vezes o Tolkien é acusado de ser maniqueísta, como se ele tivesse... os heróis que são super bons e os vilões que são sempre maus.
que é uma leitura rasa do Tolkien. Personagens como o Saruman e o próprio Frodo, o Gollum, estão aí para... Boromir. O Boromir. O Boromir é um caso clássico, né? De um herói que se corrompe e se arrepende em algum ponto, mas é tarde demais. Mas no caso de Silmarillion, isso, cara, os elfos ali são sacanas, não são bons. Entende? Os elfos ali, pô, a família do Fëanor, caraca, cara, que família pilhada, cara. Entende? Então, isso combina mais com um lance meio Game of Thrones, assim, de que você não tem o certo e errado, você tem ali um tom meio cinza, né? É claro que ainda não é isso de todos os modos, porque você tem lados muito claros, você tem aqueles... Você tem o Sauron e os inimigos de Sauron, né? Sim, sim. Mas eu não quero falar de política aqui. Mas dá para ir por outro caminho. Olha que interessante. O Silmarillion é um livro que, para a galera que está acompanhando aqui, muito obrigado por todos vocês que estão apoiando a gente. Boa, o Silmarillion começa de uma forma tão linda, a canção da criação, né? Então, assim... Posso ler aqui, cara, o primeiro parágrafo? Só o primeiro parágrafo, cara, que eu comecei a ler antes da live cara, ó. Pode ler. Claro que eu não vou ter a sua voz elegante, mas vou dar o meu melhor. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual havia brotado, e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consoantes e harmoniosos. Pô, coisa linda, cara. Isso aqui para quem ouviu aí o BTcast de Vida em Comunhão, sabe? Tipo, que coisa bonita, cara. Como ressoa isso aqui, cara? Ela? Eu tô aqui, calma, que eu tô aqui. Olha, a gente tem um comentário, deixa eu colocar ele em tela aqui, porque eu aprendi recentemente a fazer isso. A Cristina coloca canção como em Nárnia, que não à toa era amiga do Lewis. Estavam copiando outro. Vai sair ou já saiu um... Qual que é? Tinha um filme que ia sair que falava sobre a amizade do Lewis e do Tolkien, não era? Boa pergunta. Saiu o filme do Tolkien. Saiu? Eu não assisti. Devia ter assistido. Mas dos dois, eu não lembro. Mas eu não lembro. Enfim. Eu acho que... mas sim, com certeza. É também uma criação por música também. Só que o que eu acho curioso, quem fez o comentário foi a Larissa? Eu não vi ali o nome dele. Cristina. Botar ela de volta aqui. É muito, não existiria Senhor dos Anéis se não existisse o Lewis, porque o Lewis foi o cara chato que ficou incentivando o Tolkien a escrever. Então, se a gente gosta dos Senhor dos Anéis, a gente tem que ser grato ao Lewis. E também não existiria Lewis cristão se não fosse o Tolkien, porque ele foi o cara que ajudou no processo de conversão do Lewis. Então a gente tem que agradecer ao Tolkien também. Mas uma coisa que eu acho curioso, cara, são essas semelhanças e essas diferenças, né? Porque no caso do Nárnia, a gente vê muito o Aslan tomando a frente, né? O Aslan canta, se não me engano, as estrelas também cantam no céu, tal. Aqui no caso do Tolkien, o Tolkien ele trabalha aqui no Silmarillion, mas de um jeito teórico, lá sobre Contos de Fadas, um artigo que ele tem, de uma palestra que ele deu, aqui no Brasil é publicado junto com Árvore e Folha, um livrinho dele, que ele tem a ideia da subcriação. É a ideia de que, embora Deus seja o criador, ele delega uma parte dessa autoridade, desse direito, para suas criaturas. Aqui, no caso, são os Ainur, que são tipo anjos, assim,
que conforme cada um deles brotou de uma parte da mente de Eru, então não são como anjos naquele sentido de que a gente imagina que os anjos são todos iguais, menos os 4 seres viventes, que são todos diferentões. Mas ali não, aqui a gente tem cada Ainur saindo de uma parte da cabeça do Eru, e aí e se especializando num aspecto da criação. E então eles cantam e ajudam. Não é como se Eru falasse, gente, eu vou fazer uma música aqui, vocês vão ouvir, vão bater palma no fim. Mas ele fala, gente, eu tenho aqui um tema. Criem em cima desse tema. Isso é colaborativo, né? Uma coisa tão sensacional essa perspectiva. E, inclusive, a introdução, a queda de Melkor, ali, porque ele começa a ter uma canção dissonante. Isso. Né? Ele não é harmonia como no conceito musical mesmo, né? Você tem uma nota e uma outra que tem uma função dominante ou uma complementar a essa nota que cria um campo harmônico e torna-se agradável aos ouvidos, né? Você põe um dó e um mi, a terça, é agradável. Você acrescenta um sol, agradável. Acrescenta um si, vira uma tétrade, agradável. Mas quando você põe uma nota dissonante, você sente algo de estranho. A dissonância não necessariamente é um erro, mas é uma introdução, uma ponte, é algo que dá um tempero e tal, mas só que o Melkor, ele era puramente tempero, ele queria ser uma receita própria, né? Ele queria ser uma música própria, uma composição única, que não se comunicasse harmonicamente com os seus pares, e muito menos com Eru, né? E Ilúvatar para ele era um concorrente, e não um maestro, um regente, ou alguém que pudesse... Sabe, o cara que na roda da fogueira tá com violão, aí chega outro com outro violão e toca outra música. O cara tá lá tocando Diante do Trono, chega um outro com Legião Urbana, entendeu? É algo que não vai rolar, entendeu? Não tem como eu fazer uma harmonia sem fazer juízo de valor em relação a... Até porque eu prefiro o segundo primeiro. Enfim, eu acho muito interessante essa introdução musical do Silmarillion, né? Para depois ir falar das joias, depois ir falar da Silmarils, da criação, enfim. Mas pode falar, Rogério. Não, pode terminar aí, desculpa. Não, eu só queria trazer essa introdução musical porque é óbvia a referência do Tolkien ao Gênese cristão. É óbvia, né? Vou colocar lá que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que foi feito por meio dele, ou então Gênesis 1 mesmo, né? Haja luz, enfim. Mas essa introdução musical e essa harmonia que existe entre o que se é proposto e aquilo que e a criação que responde à proposta e aceita de bom grado, né? É uma manifestação amorosa e não odiosa, conforme egoísta, hipócrita, como foi Melkor. Enfim, é muito interessante essa perspectiva do Tolkien para essa criação do roteiro. Sim, sim. E, cara, e assim, eu imagino que muitos dos telespectadores e YouTube espectadores já conheçam isso, mas cabe frisar, até eu já falei um pouco disso antes. O Tolkien era cristão, no caso, cristão católico. Ele tem uma história de vida complicada, a família era protestante, abandonou a mãe dele, que virou católica, e aí foi mais abandonada ainda, e a mãe morreu, e aí ele ficou católico o resto da vida como até um jeito de honrar a memória da mãe, e ficou muito triste quando o Lewis virou protestante e não católico. Mas o Lewis, ele era um cara, eu acho muito interessante comparar a obra dos dois, os dois são geniais, mas o Lewis, ele é muito mais claro, em muitos dos livros que a gente tem mais populares dele, sobre a relação do livro com a fé. Pô, o Aslan, no primeiro livro do Nárnia, morre e ressuscita, sabe, no lugar de um pecador. Claríssimo, né? Pô, no Príncipe Cássio, no Peregrino da Alvorada, eu existo com outro nome no mundo de vocês. Poxa, ele é bem explícito. No caso do Tolkien, não é assim, entende? Tanto que a gente está falando aqui de Eru, da música,
Mano, Mina, se você leu só O Senhor dos Anéis, só o Hobbit, você não viu isso lá. Não fica pensando, poxa, mas quando é que falou disso que eu não me lembro? Não tem. Se eu não me engano, nem os apêndices tem, sabe? É porque essa parte mais teológica ele reservou para o Silmarillion. Talvez porque ele queria publicar o Silmarillion junto com o Senhor dos Anéis, mas por causa, né, de publicar um livro no pós-guerra e por causa de ser uma obra enorme, acabou não rolando. Mas ele não colocou nada disso no Senhor dos Anéis. Ainda assim, ele é um livro que, ainda que não seja explicitamente cristão no sentido como Nárnia é, mas ele reflete muito, muito uma visão cristã. E eu acho curioso, Relan, que até não, cara, mas uma visão cristã profunda, uma visão cristã madura em diversos pontos, né? E até meio um pouco fora da caixa, assim. Por exemplo, isso aí do co-criador, dos anjos como co-criadores, cara, não sei se você já leu, Erlan, O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton. Sim, sim, sim. Cara, não lembra, cara, o que John Walton coloca ali sobre o Gênesis? Sobre Sim, sim, sim. Deus, quando Deus fala que a terra produz, a terra produzindo. Atribuindo funções, né? E a criação participando do processo. Sim. Não Deus estalando os dedos e os animais aparecendo. Tipo, a terra produza, os mares produzam, sabe? Tipo, cara, lembra bastante isso, entende? Uhum. Bom, mas a gente está falando sobre, né, pode ter gente então, que não conhece isso, então acho que é legal a gente começar, Irlanda, pelo começo, assim, tipo, definindo alguns conceitos para o pessoal poder nos acompanhar. Para começar. Bom jornalista como o Rogério Moreira Júnior colocando aí, agora a gente põe as cabeças, né, depois põe os tópicos, chega uma conclusão no final. Faz o lead. Beleza. E o bom jornalismo na época que não tinha anúncio enfiado no meio de tudo. Cara, então existe um Deus lá pro Tolkien, lá dentro da mitologia que ele criou. O nome desse Deus é Ilúvatar, esse que eu li aqui no começo. Ilúvatar é como os elfos chamam, o nome real é Eru, certo? E esse Deus é tipo Deus, como a gente lê no Antigo Testamento, um Deus único, um Deus soberano sobre tudo, não existe outros deuses. Esse Deus criou seres que saíram da mente dele, que são os Ainur. É tipo anjo, só que tem alguns anjos, é como se fossem anjos, alguns são mais poderosos, outros menos poderosos. E ele põe os Ainur para cantar. E como o Erlan falou, tem um desses Ainur que vai lá e se rebela, começa a cantar a própria música e começa a meio que chamar para o lado dele alguns outros Ainur mais fraquinhos. Começam a se aproximar dele e a cantar junto com ele. É sempre difícil a gente fazer comparação com ritmo musical, porque alguém vai se sentir ofendido, né? Mas é como se estivesse tocando música clássica e começasse a tocar um thrash metal ali e o Melkor balançando a cabeça no meio da rapaziada. Ou o contrário, né? É como se Ilúvatar estivesse criando ao som de Slipknot e de repente o cara começa a tocar ali um bar, entendeu? Um Jesus Alegria dos Homens, um ódio e alegria do Beethoven, entendeu? Já pensou o contrário? Essa perspectiva eu te peguei desprevenido, Rogério. Mas aí a gente vai ficar do lado do Melkor, cara. Não, cara. Eu não quero ser esse tipo de gente. Mas, mas, pô, aliás, falando em música e Senhor dos Anéis, depois a gente vai fazer mais indicações, mas tem um álbum. Ô, Renan, você conhece o Nightfall ou Middle-earth, né? Claro. Pô, mano, que coisa maravilhosa, cara. Que coisa linda, cara. Você já está ouvindo no serviço, cara. É tão bonito. É rockzão pesado, mas assim, vale a pena você ouvir. E é nerd, ele é um álbum todo baseado no Silmarillion. É nerd assim, dá com pau. Mas então teve essa rebelião, e aí, Erlan, o Tolkien vira meio calvinista, porque Deus olha para o mal que o Melkor fez e fala, olha, eu vou usar isso aí, no fim das contas, vai servir a minha glória. Né? Eu não vou apagar isso aí, eu não vou destruir isso aí. Por causa
e aí, na verdade, ele está dando livre-arbítrio, mas por causa da responsabilidade que ele deu para os anjos de co-criarem. Então, aquilo que eles fizeram vai acontecer, né? A responsabilidade que eles receberam, eles vão... ela vai ser respondida, ela vai ser atendida. Ó, Cristina falando de novo? Ela disse que no Senhor dos Anéis realmente não cita o que a gente está falando, mas nos diálogos da Galadriel e com os Ents mostra que tem muita coisa atrás, né? É um Sim. temperinho que o Tolkien coloca, mas ele não se dá o trabalho de colocar mais detalhes ainda numa obra que já era extensiva pra caramba, né? Como foi Não. E Senhor dos isso Anéis. é maravilhoso, cara. No Hobbit já tem isso. Quando eles estão lá nos Trolls, aqueles que o Gandalf trola eles. Foi sem querer, pessoal, desculpa. Mas Você gostou aí, bastante. Beleza. mas Aproveita aí essa piada, vai. o, quando eles acham umas armas de Gondolin. Céus, Isso. Gondolin é uma cidade refúgio dos elfos, a última cidade a cair e tal, sabe? Uma coisa super do Silmarillion, mas ele coloca ali só pra... Porque é legal, porque é maneiro, cara. Isso. Sabe? Tipo, eu achei aqui uma arma qualquer que tava aí. Nossa, eu achei armas que vieram de Gondolin. Gente, de Gondolin. Você não sabe o que é isso, mas é legal. Você lembra do filme? No filme tem uma. No Retorno do Rei tem uma cena que foi cortada, mas ela aparece na versão estendida, onde tá a Elwyn. Elwyn é a filha do. Eu não lembro. É a filha do rei de Gondor, não é? Calma, Não, pera. né? Não, é Você Elwyn, não. tem a Elwyn de Rohan, a loira, Isso. e tem Isso, a é essa. Arwen, que é a élfica. A Não, elfa. é Elwyn. É a Elwyn mesmo. Aham. Ela vai leva um cozido lá pro Aragorn. Você tá ligado que cena é essa, né? Aí, eu fiz uma comida pro meu senhor, por favor, coma. Aí ele pega, come, põe na boca, é horrível. E aí ele, mas só que ele é um Ranger, né? Ele é um Ranger, ele tem uma ficha de RPG pra honrar. Aí ele engole aquilo, muito bom, muito bom. Aí ela tá indo embora, ele ia jogar fora, depois ela volta, ele, droga, não posso jogar fora. Aí ele, come mais, ele tá lá comendo. Aí ela fala, meu avô disse que você lutou com ele na guerra, não sei o quê, mas ele deve estar errado, isso tem 60 anos. Aí ele é um homem de boa memória, de fato, ele era um garoto na época, não sei o quê. Aí ela fala, mas como pode? Você no mínimo teria 80 anos. Aí ele fala, mais. É que nem o cara do 300, né? Leônidas, quantos persas a gente vai enfrentar? Quanto você acha? Uns 500, mais. Uns 1.000, mais. Enfim, Por aí. mas o Aragorn fica nessa, né? Mais. Aí ela, nossa, ele fala que tem 87 anos, eu acho. Aí Isso. ela, nossa, então você é descendente de Númenor, que foram abençoados com grande longevidade e tal, tal. Sim. Enfim, Númenor foi citado muito pouco, não tem a queda de Númenor ali Não. nos filmes. E nos livros, se eu não me engano, não lembro se Imbri é citado bem rapidamente, ou em Valfenda. Bem no início, na Sociedade do Anel, é citado rapidamente. E depois lá, quando eles chegam em Laurelin-Dorinan, alguém fala sobre a queda de Númenor também, só en passant. Então, Uhum. é muito interessante isso, né? Como ele joga coisas importantes en passant, como se não fossem tão relevantes para a história, mas são super relevantes. Quem faz isso também muito bem, eu vou fazer aqui vou aproveitar o ensejo para jogar anime aqui na história, é o Eiichiro Oda, né? Ele joga também, quando ele vai escrever One Piece, do nada. One Piece é um anime de 1.000 episódios, né? Assim como Seus Anéis tem lá suas 1.000 e tantas páginas. Mas no One Piece ele tem uma saga aleatória bem no início, que ele vai jogar uma informação que é relevante lá no episódio 700. Entendeu? Aparece esse. Eu aprendi a fazer chapéu em Wano.
O ano vai aparecer só lá no finalzinho. Uhum. Aqui tem um poliglifo aqui, tal, na Ilha dos Homens Peixes, tal, só Joy Boy. De repente, o quê? Joy Boy? Lá na frente vai ser relevante e aqui não tem relevância nenhuma. Enfim, o Tolkien também faz isso, joga coisas, como a gente estava falando, né? Elementos importantes são jogados aleatoriamente. Sim, 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 sim. E de certo modo eu acho que um outro lugar onde isso acontece bastante de um jeito muito maneiro chama Bíblia, né? O jeito como esses dias a gente estava lendo Hebreus no grupo caseiro e só as duas primeiras citações que o autor de Hebreus faz já abre um mundo todo ali, tipo, não são versos que ele pegou na concordância bíblica e jogou ali, né? Tem muita coisa por trás, mas depois a gente fala de Bíblia. Boa. Mas então, Eru falou para os Valar, cantem, cantem, eles cantaram, e teve o Melkor que deu uma zoada na música, e o Eru disse, isso aí no fim ainda vai me servir. E o que eles cantaram? O que eles cantaram deu origem a... eles cantaram a história da criação que Eru estava fazendo, a criação de um universo, com estrelas, galáxias, e um planeta em especial, que é Arda. E alguns desses Ainur ficaram tão apaixonados pela criação que resolveram entrar dentro dela. Aí é uma Isso, coisa bem multidimensional, assim, né? Tipo, isso. estavam num plano superior e resolveram entrar e assumir corpos físicos, embora sejam corpos que eles vestiam, assim, para poder estar ali naquela criação e quando chegaram lá estava tudo sem forma e vazio. Eles que É, ajudaram a criar as coisas, a organizar aquela criação, a trazer, para citar o John Walton de novo, isso. ordem no meio da desordem. Isso é forma e conteúdo, né? Você cria uma base e preenche essa base, né? O Isso. argumento do Walton é muito focado nisso. Você tá falando que eles usavam, enfim, sabe que o, o, o conceito que o Tolkien utiliza ali, Hum. enfim, não tem como fugir do que a Bíblia fala, né? Então ele vai usar a questão do Melkor que atrai outros Ainur, o Melkor se Sim, torna sim, sim, Morgoth, sim, sim. né? É como se fosse um anjo que se transforma no, no Lúcifer ou no Satanás, enfim, Uhum, uhum, uhum. ou inclusive os dois nomes que o Eru tem, né? Ilúvatar e Eru, assim como Elohim e Javé, as tradições javistas e eloístas, né, que existem na crítica Uhum. textual do Pentateuco, enfim, os paralelos bíblicos são extensos, mas sutis, não tão agressivos, agressivo não é uma boa palavra, mas não tão óbvios como os do Lewis, os Uhum, do uhum. o Aslan, enfim, o Sacrifício lá do Edmundo. Enfim, a gente consegue enxergar. Quem conhece, pega. Quem não tem tanta familiaridade, talvez nem entenda que seja uma obra bíblica, mas eu só quis dar esse complemento. Pode continuar, Rogério. E sendo bíblica, acaba usando bem aquela ideia, o próprio Lewis coloca isso lá bastante no meio do cristianismo, de que o diabo não é um opositor de Deus, de que o diabo ele é um anjo, ele é um ser de nível inferior, né? O Melkor é uma criatura corrompida, e ele não cria nada, tudo que ele vai fazer é corromper. Mas, pois bem, vem aqui os Vala, e aí vem vários Vala. Aliás, o nome é Vala. O Tolkien, como o Elan falou ali antes, ele era filólogo, estudioso de línguas. E ele já falou em algum lugar, eu acho que até na introdução do Senhor dos Anéis, que meio que ele escreveu a história para poder justificar as línguas que ele tinha feito. Então, ele é todo chatinho com essa coisa da linguagem. E aí, você tem um Valar e vários Vala. No plural você tira o R. É o jeito dele. Mas então, os vários Vala que tem, cada um meio que. É uma coisa meio deuses gregos até, né, Erlan? A grosso modo, assim. Porque você tem o Manwë, que é o Vala dos céus, que é o mais forte. Você tem o Ulmo, que é o Vala das águas. Aí você vai ter o Mandos, que é o Vala do destino. E por aí vai. Você tem o Aule, que é muito Hefesto, assim, o Vala da mineração, da construção, da terra. Tem Yavanna, que é a vala
das matas, e por aí vai. Né? Você tem esses vários anjos poderosos, deuses, se você quiser usar nesse sentido de co-criadores, e eles são acompanhados e eles são os Valar, e eles são acompanhados de seres mais fracos, que são os Maia, que também são tipo anjos, mas são mais fracos, eles estão normalmente subordinados a serviço de um desses Valar. Alguns se corromperam, você talvez já tenha ouvido falar de um tal de Sauron, que era um dos generais desse Melkor que se revoltou. Os Balrogs também eram Maia, e a Laracna, aquela aranha lá do terceiro filme, é filha de uma Vala, de uma Vala, desculpa, de uma Maia, e uma Maia tão do mal que ela podia escolher qualquer forma para ser, ela escolheu a forma de uma aranha. Então, aí você já vai vendo qual que é a Complementando, olha só, o Leocádio participa aqui, escrevendo esse comentário, dizendo que o sentido da frase do Gandalf por Balrog em Minas Moria só faz sentido depois de conhecer Silmarillion. Quando se lê pela primeira vez ou assiste, você fala, legal, you shall not pass, né? Mas não entende nada, né? Por que ele se desespera? O Gandalf entende que o Balrog, ele não vai... aliás, que a Sociedade do Anel como um todo não é páreo pro Balrog. Até porque o Gandalf também é um Maia. Ele também Exato. Então ele sabe do que ele tá falando, com quem que ele tá mexendo. E é a mesma coisa quando o moço de Elias tem os olhos abertos e consegue enxergar um exército de anjos, né? E assim, tá em outro nível a batalha, né? O pessoal ali que tá enfrentando Israel não tem chance contra um exército de Elohim, né? Querendo ou não, os anjos ali são, ou esse exército celestial são Elohim. Literatura, assim como todos eles são aqui Valar, toda a criatura celeste no Antigo Testamento é chamado de Elohim, o anjo do Senhor, os querubins, os serafins, enfim. Então é realmente muito boa a participação, aqui o Leocádio está concordando, e a Cristina novamente cita, olha só, sou um servidor do fogo secreto que controla a chama de Anor. Você não pode passar. O fogo negro não vai lhe ajudar em nada. Chama de Udum. Volte para a sombra, não pode passar. Exatamente, Cristina. A gente tá com uma quantidade de fãs aqui do universo de Tolkien que nos alegra bastante. É exatamente isso. Não faz sentido nenhum para quem não leu o Silmarillion, né? A chama de Udum, a chama de Anor, o fogo secreto, o que isso significa? Então, realmente... eu acho que muito para quem lê fica... porque isso é o tipo de coisa que é muito pouco citada, né? A chama de Anor, eu acho que é a chama no interior da Terra, a chama que mantém a criação. Olha, eu não tenho muita certeza, não. Mas é o tipo de coisa que, normalmente, você não precisa saber o que é. Ela é maneira só quando você lê. Caraca! Sim. Ele chamou ele de chama de Udum. O que é isso? Não sei, cara, mas ele chamou. Não é à toa. Então, para falar de música, não é à toa que a gente tem o Olodum, né? Fazendo aí o tambor no Balrog. Maldade. Eu tô aqui pro pessoal da Bahia falar que é tudo chama de Odum. Não sei que o outro já é inimigo dele, pode ser. Não, vão recortar aí minha fala e jogar contra e jogar no Gospel Prime, né? Podcaster do Ovelhas Elétricas. Tosas do Ovelhas Elétricas, no caso. Pra repetir uma piada ruim. Mas olha só, existe uma ligação entre... aliás, antes de ir para esse ponto, você estava citando quando os Maia que decidem viver em Arda. Inclusive eles falam, não tenho nem roupa para isso, né? Eles precisam ter uma roupa humana, né? Ter uma fisicalidade, né? Uma materialidade para adentrar em Arda. Enfim, é quando o Gandalf, enfim, se torna também um Istar. Ele é um mago Istar, né? Istar, não é? É uma parada assim. Isso. Istar é o nome que se dá para a ordem dele.
E ele, né? E ele era um Maia, ele não era. Ele era um ser desses poderosos, assim. A diferença é que ele e a turminha dele, o Radagast, o Sauron, eles vieram para cá de um jeito mais humilde, mais fraco. Não vieram na sua glória e esplendor, né? Mas é isso, ele era um Maia. Assim como o Isso, Sauron, assim como um Balrog. isso. Então, em Arda eh, existem períodos de tempo que, inclusive, são bem descritos, né? O Uhum, período era dos homens, era dos elfos. E essas eras vão se sucedendo, né? uhum, E em algum momento, essa história que nos é contada, né? O Mithrandir, né? O Gandalf, o- ele tem um relacionamento com elfos, tem um relacionamento com homens, tem um relacionamento com hobbits. Na verdade, ele vai fazendo, é meio que uma cola que o roteiro utiliza para unir um pouco das raças e a gente, como leitor, se ambientar que existem diferentes tipos de coisas, Sim. mas através dos olhos dele a gente consegue enxergar uma riqueza muito grande culturalmente falando em Uhum, Arda. Então o Tolkien ele não economiza papel, caneta, tinta, página para poder descrever com paciência, inclusive, não tanta paciência da parte de quem lê muitas vezes, mas com paciência da parte de quem escreve, vários, vários subtextos, várias culturas, várias nuances culturais em Arda que são muito significativas, não para a história que a gente vê no Senhor dos Anéis, porque a história é o quê? É o Um Anel. Um Anel, uhum, a gente está falando de uma era que ele nem criado tinha sido, né? Ele nem uhum, tinha sido forjado. uhum. Não havia nem homens para os 9 anéis serem dados aos homens, né? Não tinha nem Isso, homens, isso. né? Tudo que a gente está falando aqui, pensa que esse mundo, aliás, esse mundo na época era plano, o Tolkien era desse, assim, mas não era não. Mentira. Mas nesse mundo só existia os Valar e existiam animais, árvores, provavelmente os Ents já existiam nessa época, mas não tinha ser humano, não tinha elfo, não tinha anão, pelo menos não anão vivo andando por aí. Isso porque os humanos e os elfos, eles. A gente falou antes ali que Eru chegou e falou: Ó, vocês inventam aí o mundo, mas teve uma coisa que Eru incluiu na história, que foram os homens e os elfos. Aliás, os elfos e os elfos como os primeiros filhos e os homens como os segundos filhos. Uma coisa muito criada à imagem e semelhança de Deus, entende? Os elfos e humanos, a parte do resto da criação. Mas então, tipo, é uma coisa super antiga, super antes mesmo de qualquer. De ter os elfos e os homens que a gente conhece. Isso. A Cris coloca aqui, ó, Meteoro de Fogo da série, nem um pouco chamativo. O Gandalf é muito velho, realmente. E é curioso, né? Porque o Gandalf, ele tem, sei lá, uns 3.000 anos, se a gente for parar pra pensar que a história em Arda é muito recente, não tem milhões de anos, né? A história realmente, o Tolkien era terra jovem, né? O Tolkien é terra jovem. O mundo tem 3.000, 4.000, talvez. Não sei, Tem, cara, não sei, Irlan, não é porque não? aquele tempo ali. Cara, para começo de conversa, aqui no começo, pessoal, Terra plana, não existia sol, não existia lua, existia duas árvores. Se você viu o trailer da série, você deve ter Isso. visto ela. Então, eu nem sei como é. Não era, uma que vinha de manhã, outra vinha de noite. Não, cara, mas eu acho que na primeira era passou. Cara, eu tinha visto isso no Valinor, aquele site, um tempo atrás. Eu acho que só na primeira era passou uns 4.000 anos, cara. Não, mas que seja. Não bate milhão ainda, né? É que Isso, nem o não. Ciro Gomes, né? Dá milhão? Dá milhão? Não dá milhão. Enfim, enfim, mas qual era o meu ponto? Meu ponto é, o Gandalf, quando ele se torna Gandalf o Branco, ele cai lá com. Enfim, é um spoiler pra quem não viu Seus Anéis, mas tem 20 anos. Então, Ninguém na sabe verdade, se ele tem 80 anos, né? Aí Sim, ele volta como Gandalf o Branco, aí ele. Alguém cita o nome dele, Gandalf, aí ele fala: Gandalf? Eu não ouço esse nome há muito tempo.
pera aí, Gandalf, você passou, sei lá, 10 mil anos com esse nome. Aí um mês, cara, que tá fora, e agora tu vê com essa história, cara, para com isso, cara. Parece Tem gente um que voltou mês. do retiro, tá ligado, cara, todo... Não, cara, tem outro plano agora. Mas o Gandalf teve vários nomes, né? Teve. Aqui, olha só, tem mais comentário. Olha só, a Larissa coloca aqui, ó. Se tem uma coisa que o Tolkien não economiza descrição de cena, personagem, paisagem, vai falar sobre a folha que tá no chão, que caiu da árvore, essa árvore foi plantada por um hobbit, esse hobbit, ele pisou no cemitério de um orc, papapá. Ele vai citar coisas assim que realmente algumas pessoas, e olha só, eu já fui uma dessas pessoas, tá? Eu vou admitir isso aqui. Eu criticava a questão do Tolkien ser prolixo e tal, entendeu? Uhum. De algumas descrições não serem necessárias mesmo. Ele poderia simplesmente narrar o campo de batalha e não necessariamente o tipo de grama do campo de batalha. Mas é um recurso que ele utiliza para criar uma interação com o cenário. O cenário também é um personagem. Arda é um personagem. Os mapas são personagens, né? Você vê a estrada de Minas Tirith, Minas Moria, de sei lá, Rohan, Gondor. Você viajar ali junto com a comitiva, com a caravana, né, com a Sociedade do Anel, enfim, você ficar olhando ali, aqui tem um riacho, então os detalhezinhos que ele coloca criam uma riqueza muito grande. E talvez hoje, para uma geração como a nossa, geração internet, né, querendo ou não, todos aqui millennials, alguns geração Z, né, mas a gente é acostumado com o TikTok ou o Reels do Instagram ou alguma coisa que demora, se demorar muito eu já não quero, a gente talvez não se acostume tanto com a descrição e com o detalhamento, mas é importante, né? Sim, porque ajuda a criar, né, Erlan, esse senso de realidade. O Tolkien, ele cria muito... a gente falou ali antes sobre como que o Tolkien colocou os anjos como co-criadores da Terra de Arda. Cara, de certo modo, ali no Árvore Folha, sobre Contos de Fadas, o Tolkien, ele passa essa ideia de que ele acreditava que o trabalho dele tinha a ver com isso também. Ele era um co-criador, né? Ele criava porque acreditava num Deus criador, entende? E queria criar de um jeito... É como se quando Tolkien fala da Terra-média com tantos detalhes, ele está louvando a Deus, o criador do nosso planeta, o criador da criação, entende? Ele usa, se eu não me engano, a analogia de uma criança que ouve o pai tocando piano e fica imitando ele no xilofonezinho. Entende? E, então, faz parte, realmente do intuito total dele criar, ser detalhista. Eu acho que isso é ótimo, eu acho que isso é muito bom para a história, porque, assim, é ótimo quando você põe a cabeça lá, também assim, se você vai esperando um livro super rápido, você não vai encontrar isso ali, entende? Mas é que nem você, sei lá, você ir comer um cachorro-quente esperando uma comida saudável. Foi uma excelente analogia eu comparar o Senhor dos Anéis com o cachorro-quente. Não, mas é um cachorro-quente muito bom, com muita batata palha, com muita ervilha aleatória. Olha só, o Rodrigo dizendo aqui, ó, que numa entrevista para a BBC em 71, a Terra-média teria por volta de 8 mil anos, viu? Viu? Ele é Terra Jovem. Aqui tem informação, Janine. Aí, criacionista de Terra Jovem. Olha aí. Eu acho que acho que 8 mil anos, será que já não vira? É jovem ainda, é jovem. Para ser adulta, ia ter que ter uns 30, assim, uma coisa assim. Isso. Olha aqui, ó, a Cristina citando o Marshall em How I Met Your Mother, que os únicos que não viram o Senhor dos Anéis são os personagens de Senhor dos Anéis, porque eles vivem em Senhor dos Anéis. É por aí. E para fechar aqui, tem mais uma da Cristina falando que, não sei se entra mais um dos personagens que me chamou a atenção e eu morro de curiosidade para saber, é o Tom Bombadil.
e ele é da Primeira Era. Olha só, o Tom Bombadil, eu li uma entrevista. Ah, Na verdade, eu li uma matéria em que o Tolkien daria uma entrevista tá. falando que o Tom Bombadil, ele é um aborígene. O Tolkien, como um filólogo, né, um estudioso de línguas, ele vai pegar a etimologia da palavra aborígene, ab-origem, que seria ele é desde a origem. Ele é um ser que está desde a criação de Arda. Ele estaria lá porque sim. Ele é um grande mistério, um easter egg que ele coloca. Tolkien não se dá o trabalho de explicar sobre ele. Ele aparece porque sim e vai Sim. embora porque sim, e vida que segue. Então eu acredito que ele está desde a Primeira Era. Eu acho Sim. que ele é aquelas piadas de o cara é tão velho que ajudou a Noé a estacionar a arca, sabe essas piadas? Então o Tom Bombadil é tão velho que deu boas-vindas pros elfos Ainur, né? chegando lá. Pros elfos. Os Ainur chegaram aí, boa tarde. Tarde. Não. E assim, Cristina, Ele é não sei caipira, se né? você já leu o Silmarillion, mas o Tom Bombadil não é citado no Silmarillion, então não sei se eu tô dando spoiler, né? Você vai ler o livro, o Silmarillion todo, poxa, quando é que chega a parte do Tom Bombadil? Não Cadê tem, o Tom Bombadil? não tem. Tem um livro, As Aventuras do Tom Bombadil, eu acho que foi traduzido aqui no Brasil, mas são historinhas dele, e eu não tenho muita propriedade para falar porque Tipo eu nunca microcontos, né? li. Mas o que eu sei é que o Tom Bombadil ele tá no começo do Senhor dos Anéis, do Sociedade do Anel, que é uma parte que o Tolkien está tentando se achar. Né? O Tolkien ele tá escrevendo ali meio livre, sentindo o que a história vai ser, entende? Eu acho que o Senhor dos Anéis, que o Tom Bombadil ele é um resquício dessa indecisão do Tolkien ali no começo ainda. Até um trecho, até o Conselho de Elrond, principalmente, que o livro lembra muito Hobbit, em estilo até. Ele tem uns tons, não é o tempo todo, mas em muitos momentos ele tem um tom de Hobbit, depois a história ganha um tom mais próprio de Senhor dos Anéis. Então, e ele uma coisa que a gente sabe com certeza, um dos filhos do Tolkien tinha um brinquedo que ele chamava de Tom Bombadil, ou alguma coisa assim. Então foi também uma homenagem que ele fez pros filhos. Mas a gente não sabe muita coisa dele, não. Aí sempre aparece um para falar, não, o Tom Bombadil é Eru. A pessoa, isso aí é herege. Isso aí tirou isso da cabeça dele. Não acredito nessas pessoas. Cada universo tem um arianismo que merece, né? Sempre tem essas turmas aí. Aí no caso o grande debate teológico do Senhor dos Anéis é se o Borog tinha asa ou não. Vários concílios declarando anátema quem pensa o contrário e tal. Fala bastante. E é interessante a gente ir por um caminho agora, Rogério, já buscando o encerramento, né? Que não existe, ou pelo menos eu não consigo perceber uma religião formal em Senhor dos Anéis. Você já percebeu isso? Sim. Na verdade, cara, tem uma religião. Tem duas religiões. Uma é citada muito em breve. A gente terminou ali antes da história falando sobre que os Valar chegaram na Terra. Mais para frente aparecem os homens. Mais para frente aparece alguns homens ganham de presente uma ilha, Númenor. Essa ilha vai aparecer nessa série que vai ter agora. E lá nessa ilha tem um lugar sagrado em honra a Eru, que o rei da ilha, uma vez por ano, ele ia lá em cima numa árvore e levava alguma coisa, um lance meio dia da expiação dos judeus, pensando no rei como sacerdote. Mas é isso, ali. Outra religião que tem, aí ela aparece também nessa ilha, é um culto a Morgoth, que o Sauron implanta lá quando é levado cativo e depois vira líder. Enchendo de spoiler aqui. Mas existe em algum momento um culto ao Melkor, que é esse Vala do mal. Entende? Mas
assim, de fato, tirando esses dois casos bem pontuais, você não vê ninguém rezando o Pai Nosso antes de comer alguma coisa. Você não vê igreja no condado, você não vê igreja nem em Gondor. Você não vê ninguém dizendo que Eru te abençoe. Isso. Você não tem símbolos rituais, não tem sacerdote, não tem alguma figura messiânica, apesar do Aragorn ser o rei que retorna, mas ele não retorna para todos os povos. Ele não retorna para instaurar, ele não retorna pela eucatástrofe, ele não existe uma parousia para Aragorn. Então ele é uma figura local. Ele unifica ali Gondor, o reinado. Ele é um rei que ficou afastado e voltou. Então é um conceito local. Então quem está lá em, sei lá, no condado mesmo, o Aragorn não tem. Não, eu acho que ele tem um pouquinho disso, que junto com o reinado dele tem assim todo mundo vive um período legal ali com ele. E ele acaba governando bastante território. Só que ele vai morrer uma hora, entende? Então, assim, mesmo que ele seja um bom rei, mesmo que ele seja uma versão mais romanceada de Salomão, assim, o rei bom e todo mundo tem paz no reinado dele, mas ele não é uma redenção da criação. Não. Um grande mal foi destruído, mas continua existindo orc, continua existindo gente má, entende? Tipo, não tem uma renovação da criação. Isso. A Cristina participa com a gente dizendo que o Gollum e alguns personagens chama A Sol e O Lua não seria uma pegada religiosa? O que você acha? Não, O Gollum... o Gollum era meio maluquinho ali, coitado. Mas o Gollum, ele era o Sméagol, né? Ele era um hobbit que em algum momento ele tem o anel, né? Ele consegue... Isso. Ele foi pescar com o primo e pegou o anel e colocou no dedo e ficava roubando, até que não conseguia mais discernir o que era o mundo real do mundo das sombras lá, que ele entrava no anel, e, enfim. Ele foi para ele odiava a luz, né? Porque ele ficava em trevas, enfim. Ok, mais simbologias aí em relação ao pecado e tal. Mas aí ele vai para as montanhas e fica lá. E a sua pele perde textura e tal. E ele fica daquele jeito monstruoso, tal. Então, assim, pode ser algum resquício eu ia falar de humanidade, mas da hobbitanidade dele, passada, alguma memória sobre sol, porque querendo ou não, sol e lua, para ele perde sentido para alguém que vive dentro de montanha, entendeu? Para alguém que vive nas sombras, para alguém que vive em locais lúgubres. Então, e ele ficou o quê? Meio século ali nas montanhas, né? Eu acho que mais, cara. Não, cara. Eu acho que mais, cara. Porque só entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis já tem 70 anos. Mas acho que não bate um século. Não, desculpa, me falei meio século. É meio milênio. 500 Não, anos eu quis falar. Isso aí. Então, enfim. Aí, em algum momento, ele perde o anel, que é justamente quando a gente começa a história do Senhor dos Anéis. É quando o anel que era de Isildur, não era? Do dedo cortado? Isso. O anel que o Sauron fez. E aí, esse anel, lá no começo do filme, o Isildur corta o anel, se recusa a jogar no vulcão, leva com ele e cai na água. Em Khazad-dûm, na Montanha da Perdição, né? Ele se recusa, então cai na água, enfim. Então é mais ou menos isso mesmo. É muito tempo, né? Eu acredito que essa simbologia seja porque é algo... Olha só, pode ser algo, uma metalinguagem religiosa, no sentido de que Sol e Lua são elementos não mais alcançáveis para uma figura que não vê mais o céu. Entendeu? Alguém que está dentro de uma montanha. É bem mais platônico nesse sentido, né? São só conceitos e não mais atribuições práticas. Mas aqui já sou eu viajando. Enfim. Esse é Ovelhas Elétricas, pessoal. É isso que vocês estavam esperando aqui.
Espera Rogério, aí que o Wittgenstein já vai chegar. não, cruel, foi cruel comigo agora, Rogério. Foi cruel, O cara. Bonjo não citamos o Bonjo ainda, Elan. Como é que fica isso Como é que, aqui? como é que é? Não citamos o Bonjo lá, o... Bill Churran, não, é porque o Cacau e o Marcelo estão de férias, e Ah, tá. aí eles estão Era eles estão no, a eles estão no, atribuição dele. eles estão no ano sabático, e eles que são fãs do Bill Churran. Ah, O, tá. mas no, a Sociedade do Anel Cansado, né? Se for unir o Bill Churran. Só do Donel. A Sociedade Cansada do Anel, né? Enfim, Pô, tá aí. Caraca, tá aí um livro maneiro, cara. Poxa, vai vender que nem água. né? Cara, a Sociedade Espetáculo do Guy Debord seria a Sociedade do Espetáculo, a Sociedade do Anel, sei lá, enfim. A Isso. gente, a gente se perde muito rápido, né, Rogério. O que você espera dessa série do Prime Video? Você acha que vai ser vergonha alheia ou vai dar pra maratonar? Cara, Ah, bicho. Eu não vou assistir os filmes no cinema, né? O Hobbit, eu assisti bastante, estava bem no hype, assisti todos em pré-estreia. Na época estava no jornal, fiz matéria nos 3 anos, nos 3 anos que saiu o Hobbit, e mais uma matéria no ano antes sobre os 10 anos de Senhor dos Anéis e tal. Então, mas a série, e o Hobbit não foi aquilo que a gente esperava. A série, cara, eu acho que ela. Cara, só o fato de voltar pra Terra-média, cara, só o fato de ter o trailer, cara, se ver a Galadriel, ver o Elrond, ver os pés peludos e tudo mais, isso já é tão maneiro, cara, sabe? É tão legal, sabe? Eu. Sei lá, cara, eu sei que ela vai ser diferente do filme, do livro, de diversas formas, saca? Mas eu espero que seja uma série boa, cara. Espero que seja uma série maneira, assim, pra. Talvez não maratonar, mas pra gente assistir devagarinho, sabe? Assistir com calma, né? Tomara que a Amazon, né? Eu não sei qual a estratégia deles, mas acho que eles vão fazer um episódio por semana, né? Mas, cara, tem que ser assim, cara, para poder ver com calma, para poder curtir. Erlan, cara, o fato dessa série existir já é um grande empreendimento também por si só, porque eles tiveram que comprar os direitos para a série, cara, e era uma coisa que os direitos para o filme do Senhor dos Anéis, o Tolkien vendeu ainda vivo, porque ele era bem ferrado de grana, e ele achou que nunca ia conseguir, que ninguém nunca conseguiu fazer um filme, né, da história ali. Os Beatles tentaram fazer na época e não conseguiram, tal. Ele deu uma barrada. Mas a série, você tinha que negociar os direitos de novo, e a Amazon pagou um dinheiro grande por isso. O Jeff Bezos é muito fã da série. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, eu acho que tendo tanto dinheiro investido, também os caras vão vão tratar com muito carinho, entende? Vão fazer uma coisa que funcione, que venda, que atinja o pessoal, que traga espectadores. E então eu tenho excelentes expectativas para a série, cara. Fico muito feliz, cara, de que a gente vai ter uma série do Senhor dos Anéis para poder assistir e voltar para lá. E ainda mais com a perspectiva de que provavelmente a gente vai ter várias temporadas aí. Fico muito com boa expectativa. Não sei você. Que demais, cara. Eu tenho agora a convicção que eu chamei a pessoa certa para essa live aqui, até porque precisa equilibrar, já que eu tenho zero expectativa para essa série. Cara, De que nem trailer eu vi o vídeo, não tô sabendo de nada, entendeu? Sobre a sua cara, a sua cara. Antes de começar a live, eu até perguntei pra ti, cara, começa quando? Essa semana já que começa, não sei o quê. Aí eu, não, começa dia 2 de, setembro. Tá aqui 2 de marcado na setembro. agenda. Tá Tá marcado, né? feliz. Tá no Google Agenda já, né? Olha aí. Olha aí. Mas eu tenho pouca expectativa porque, pra mim, cara, é um capítulo fechado na minha vida já, entendeu? Minha adolescência foi Tolkien. Foi Aham. Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion. Foi estudar.
runas, estudar, Angerta, Tengua. Cara, a gente colava em Tengua. Meteu num Você tem noção? buraco aí, Tem noção olha. que na oitava série, sei lá, prova de ciências sobre gimnosperma, angiosperma, sei lá. Aí aí eu escrevi aqui, ó, cara. Não, no primeiro ano já tinha química orgânica, coisa assim do tipo ito, ico, ato, oso, ito. Lembra disso? Sei, Lembra sei, disso? sei, 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 Eto loucura. hídrico. Tipo, cloreto, vira clorídrico. I, Não, não, para, Renan, Ico, para, tá ico gatilho, cara. ato, né? Então sei lá, ito, hipoclorito. Aí oso vira ito. Aí, cara, pra decorar isso, eu escrevi em Tengua a parada aqui, ó. Cara, aliás, eu não sei se você tá conseguindo assistir, mas um grande amigo meu, amigaço meu, o Ariel, ele até participou de um Fora do Éden sobre o Frank Pellet. Ele foi o cara que se meteu nessa, cara. Ele era o cara que escrevia o nomezinho do pessoal em Tengua e tal, tipo, ele também se afundou bonito nisso, cara. E- e- Mas eu não cheguei aí. Os meus pais cuidaram muito de mim, né, cara? Essas drogas pesadas, né, cara? Inclusive, em Tengua, as vogais, elas são os pontos, né? É E isso, isso, isso. quando eu fui pro seminário, a gente teve que aprender a escrever, obviamente, né? Hebraico e grego. No hebraico tem isso, os sinais maçoréticos são parecidos. Então, quando eu faço lá um Dagesh, um Gadol, um Kametz, eu tô lembrando do Tengua lá que tinha que colocar lá os pontinhos, enfim. Mas Isso aí aqui quer a dizer, gente. pessoal, só rapidinho, se você já fez o esquema de ir em algum site na internet, não, e baixar uma fonte élfica e sair escrevendo, e o A ser uma letra e tudo mais, gente, tá enganando vocês. Não é assim que funciona. Cara, enfim, mas o foco não é isso. Eu tava falando que pra mim é um capítulo fechado, entendeu? Então, minha adolescência foi isso, minha pré-adolescência ali, adolescência, foi um período muito rico, entendeu? De fantasia. Hã? Então, hoje, eu não sei, cara, eu não tô na vibe. Talvez mude tudo quando você começar a me mandar mensagem, começar a me mandar o chapeuzinho do, do Gandalf, enfim, eu vou começar a empolgar, mas, enfim, eu vou aguardar. Se for uma bomba, eu não vou ficar triste, entendeu? Porque pra Não, mim já é ok. eu acho que isso é uma. Sei lá, cara. Eu não tô esperando que seja uma bomba. Se for uma bomba, eu vou ficar muito. Mas é que, tipo, é só um parênteses. Teve uma série no ano passado, cara. É Roda do Tempo. É uma série baseada Eu, nos livros que também eu e o Ariel assistimos. Cara, eu vi uns 3 episódios, achei bem ruim. então, cara, mas assim, cara, só o fato de eu ver o livro ali na coisa, eu já fiquei bobo, cara. Então, às vezes eu perco muito o senso crítico, É com né? a Rosamund Pike, né? Isso. Pô, não, e a série de livros é gostosa. São 14 livros. É um livro sem fim, mas é muito maneiro. Mas, cara, o Relan, sei lá, cara, eu. Caraca, cara, não, para mim não é uma coisa fechada, não, cara. Para mim é uma coisa que ainda. Cara, gosto muito, cara. Sou muito, tipo. Ainda sou ali bem, eu acho que o público-alvo que a Amazon tá procurando, gente que fascinada pela série e que curte pelos livros, pelos filmes e que continua consumindo material, entende? Uhum. E o que me põe nessa expectativa, sabe, cara, eu acho que é tipo quem assistiu. A gente passou um pouco disso com o Hobbit, né? Uhum. Mas também lembra quem assistiu o Star Wars e aí veio os episódios 1, 2 e 3, entende? A história que contava o que veio atrás, entende? Então, mas só que Star Wars é um pouco diferente porque eu não assisti em tempo real a primeira trilogia, sacou? Não, eu também Então, não. Não, então, mas a, então, por a exemplo, primeira você fala a original. a primeira, a de 77, né? Então, Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca Sim, sim, eu e, também os, não, né, e o eu vi episódio só 6. depois. Então, ao contrário, O Senhor dos Anéis, quando saiu,
eu tava lá, entendeu? Apesar de que o argumento se torna inválido quando a gente pensa que o Senhor dos Anéis era da década de 30, né? Então, não faz tanto sentido. Mas eu tô falando assim, se eu for pensar em filmes, né? Então, parece que são perspectivas diferentes, porque eu, entre o episódio, sei lá, o episódio 6 e o episódio 1, né, do Ameaça Fantasma, pra minha vida foi muito curta o espaço de tempo, sacou? Então parece que tá tudo junto, porque eu comecei a ver bem depois. Sei. Então Sim. talvez se eu tivesse nascido na década de 60 e assistido com 17 anos o Império Contra-Ataca, Aham. não seria. Mas Talvez não assim, teria. a gente tá conversando aqui, mas eu tô pensando no Hobbit, cara, que já foi isso. E de certo modo foi uma. Pô, o primeiro filme do Hobbit é muito bom. É o melhor dos três. Aliás, ele é bom por si só, assim. O Martin Freeman tá maravilhoso. O Martin Freeman tá ótimo. Mas é que Hobbit no fim deixou um gostinho amargo, assim, de que eu queria mais, né? E de fato, assim, eu não. A gente pode passar por isso de novo, mas é que eu acho que talvez por ser série, por ser. Ou talvez porque a gente é bobo, cara. Também pode ser isso, cara. A gente é bobo, né? A gente estava no começo da conversa aqui falando de Toy Story 3, e vai lá a gente fala, ai, pra que Toy Story 3? Ai, caça-níquel. E a gente chora quando assiste, aí assiste de novo e pensa, não, cara, não vou chorar, cara, eu já sei o que acontece. Chora de novo, que nem da primeira vez. Acho que a gente também é bobo. Eu com certeza sou. Não, isso eu tenho certeza. Não, calma, tô brincando. Mas a gente pode fazer essa meia-culpa, né, de que às vezes a gente só consome uma coisa porque sim, não por critérios objetivos ou porque eu tô realmente, por exemplo, por que que eu bebo água? Porque eu tenho sede. Mas só Uhum. que aí existe uma outra perspectiva. Às vezes eu não estou com sede e eu preciso ir beber água, porque eu entendo que é uma necessidade de eu me hidratar e fazer meus rins funcionarem. Enfim, a gente teve uma situação recentemente com pedra no rim, cálculo renal, enfim, que a gente se força atualmente a ingestão de líquido para que a gente possa por questão de profilaxia mesmo, evitar qualquer problema futuro, mesmo que sem a necessidade, mas existe uma necessidade latente, que é a da Uhum. responsabilidade. Mas para a cultura pop, para análise de filme, série, livro, das coisas, a gente não tem necessidade. A gente vai porque, sim, às vezes nos oferecem, entendeu? Uhum. O Tolkien não estava assim, cara, o mundo precisa disso aqui, eu vou escrever. Não, o Tolkien tá, cara, eu vou escrever porque eu quero. E assim como eu também tô consumindo porque eu quero. Porque tá disponível, entendeu? Se não existisse no mundo, eu não ficaria, caraca, eu preciso de alguma coisa, só que eu não sei o que é porque ainda não inventaram. Não, então, entendeu? Então, às vezes, a gente só compra a ideia mercadológica da cultura pop, que é o quê? É o ingresso do cinema, que é a assinatura do Prime Video, que é a obtenção do livro, seja digital ou seja físico. Então, no fim das contas, existe essa relação mercadológica que a gente está topando. Então, oferecem pra gente, entendeu? É que nem a gente sai do parque e o cara oferece um algodão doce. Cara, eu não preciso. Mas eu bati o olho, topei, acho que compensa, beleza. E beleza, tô consumindo algodão doce. Então, esse Anéis do Poder, pra mim, é um grande algodão doce, cara. Que hoje eu tô assim, tô de boa, não tô muito com fome em relação a isso, não. E eu entendo quem ame algodões doces culturais. Mas pra mim, cara, tô de boa. Acho que eu vou chegar em casa e vou comer uma maçã e dormir, entendeu? Nesse Mas sentido. Mas você não acha que tem um lance da nostalgia, cara? Cara, por exemplo, quando eu vi ali no trailer a Tar Miriel, se não me engano, que é uma rainha lá de Númenor, que vai se casar com Ar-Pharazôn, cara, só o fato de ver, de saber que era a Tar Miriel, eu já fiquei feliz. Tipo, cara, é a Tar Miriel. E assim, não é que a Tar Miriel é uma grande personagem, assim, mas é de você ver na tela aquilo que você leu, entende? Isso me pega muito, cara. Entendi, Entende? entendi. No próprio Roda do Tempo ali, entende? Isso, Uhum. isso me dirigiu muito, cara.
em gostar de tanta coisa na série, que era, meu, olha só, eles estão mostrando a Era das Lendas, a Trompa de Valer, sabe, cara? Que eu acho legal porque eu investi tanto, cara, tanta emoção, tanto tempo, Uhum, tanta coisa nisso, que é o meu payback, sabe? É o meu uhum, pagamentozinho, é o meu, olha só, uhum. tá, tipo, valeu a pena. Sim, 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 sim. Cara, Entende? mas aí tem outro lado, né? Às vezes tem. Sabe aquela parada sei lá, gato escaldado com medo de água fria? É, É, às vezes a gente. Opa, bati a mão aqui. Às vezes a gente se frustra tanto, entendeu? Com experiências do passado. Parece que eu tô falando sobre ex-namorado, sei lá. Mas não faz sentido nenhum. Mas às vezes a gente se frustra porque. Eu vou te contar um exemplo. Tem um livro chamado Mundo em Caos. É uma série de livros sei. e o Mundo em Caos é recente, enfim. Eu comecei Sim, sim, sim. Aí eu li o primeiro e eu fiquei, cara, eu li acho que em 2 dias. Eu fiquei Não, ficcionado com o Mundo em Caos. É muito legal, tal, tal. Até que eu fiquei sabendo que iam fazer o filme com Tom Holland e tal. E, pô, que tem. demais, Mundo em Caos. Vou ver, Era cara, uma que época demais. que o Tom Holland, cara, ele tinha ganho alguma aposta, cara, com muita gente lá em Hollywood, cara. Ele falou: ó, se É, eu ganhar essa aposta aqui, vocês vão me colocar em todos os filmes que aparecer pela ele tá em frente. todos, tá em todos. Pô, Aí, fui assistir o filme. E aí, cara, que zoado. Que é, zoado. cara. Não, não, não. Não, a melhor coisa que tinha é o conceito dos pensamentos serem Tem. visíveis. Você tá ligado, né? Aham, Aí no é, filme ficou tão. Ficou uma frustração tão grande. A mesma coisa aconteceu com outro, sei lá, Cidade de Papel, que na época que eu lia muito John Green, tava lendo muito o YA. Cara, Cidade de Papel, aí foi um filme horrível. Sei lá, Todo Dia, do David Levitan, que é um cara que ele todo dia troca de corpo. Ele o nome do cara é A. E todo dia que ele acorda meio que assim, possuindo um outro corpo já existente, entendeu? Sempre tá, alguém da mesma idade que ele. Então ele tem, sei lá, 16 anos e 300 dias. Aí ele vai, alguém com 16 anos e 300 dias sei. num raio, né? E aí até o ponto em que ele encontra uma menina, acho que é a Rhiannon, é o nome dela, e ele se apaixona por ela, mas aí acaba o dia e ele vai para outro corpo. E ele tem que se virar para reencontrar ela, entendeu? A premissa é muito bacana, muito legal. E, não, é tão ruim a adaptação que fizeram, tão ruim. Então, entendeu? Então, assim, olha só, a Cristina tá colocando aqui, ó, Artemis Fall. Como eu não li os livros ou o livro, não tenho certeza, como eu não li, eu achei o filme mais ou menos, achei um filme, eu vivi com minha filha, achei legalzinho, mas acredito que o livro seja bem melhor, como normalmente é. Enfim, Sim. fiquei tão machucado, Rogério, que eu. Então, vamos, cara, vamos conversar, cara, vamos resolver isso, cara. Tem que liberar perdão, meu irmão. Você tem que caminhar para frente, cara. E é deixar abrir o teu coração para amar de novo o Senhor dos Anéis, cara. É isso que tem que fazer. Ai, cara, tem que liberar, né? Tá muito pesado aqui. Olha Tem só, a que liberar Larissa também perdão. concorda comigo. A Cidade de Papel foi uma decepção. O livro é tão legal. Não Não, é? esses aí. Não é. Eu tive um pouco disso com Jogos Vorazes. Eu não assisti o quarto filme, cara. Entende? Hum, Cara, mas no ano passado, eu tava lá no jornal conversando com o meu chefe lá sobre o filme, e conforme eu ia descrevendo para ele, assim, principalmente o primeiro livro, as metáforas que tem ali, cara, que ideia fantástica, cara. sim. Sabe? Tipo, poxa! Sabe? Mesmo que o final do terceiro livro ele seja meio inesperado, mas, poxa, cara, que conceito bom, cara. Que conceito formidável de diversas formas, cara, para falar sobre telejornalismo, sobre sociedade do espetáculo, né, aí a sociedade cansada do Anel, sabe? Sabe, cara, é livrão assim. E eu acho que, e eu pensando bem, pô, cara, eu tenho que ver, cara, o terceiro filme, o quarto filme, no caso.
Entendi. Pô, Então, muito então vou dar uma chance, Rogério. Eu vou dar uma chance. Assim que estrear, vou colocar na agenda, já que já tá na sua, vou colocar na minha. Em setembro, vou bom. assistir Anéis de Poder, que eu tô chamando o tempo todo de Anéis do Poder, mas Anéis de Poder. É, Eu chamo de Anéis do Poder também, tá tudo certo. Deixa aí. e eu acho bem. Vamos focar mesmo nos Anéis, né? Achei legal. Bom, pelo Pô, nome, né? Pelo cara, nome, né? tu não sei se chegou a ter acesso ao jogo que teve, o Shadow of Mordor. Não. Cara, porque ele é um jogo de computador que brinca, computador videogame, que brinca um pouco com essa ideia, cara. Traz um pouco ali do Celebrimbor, tal, do cara que forjou os anéis. Pô, Uhum. cara, tem caldo aí, Irlan, tem caldo aí, cara. E. Pô, cara, e aí? A gente tá com a Lígia agora, cara. Poder. É claro que a Lígia vai chamar essa série de aquela série antiga do Senhor dos Anéis, né? Porque ela tem agora um ano. Então, mas, cara, é tão maneiro poder apresentar isso para as pessoas, cara, sabe? E apontar que tem ali os livros para o pessoal se afundar mais, sabe? O filme fez isso com a gente, cara. O filme foi Sim, lá, cara, e pegou a gente que não conhecia o Senhor dos Anéis e pôs a gente para ler e nos apresentou para o mundo fantástico, entende? isso. E raios, no meu casamento com a Silvana, tinha duas árvores lá, a gente uma colocou detalhes em dourado e outra colocou detalhes em Oh, prateado, sabe, cara? A gente oh, sabe. ai, que demais. Então, o Tolkien criou um mundo e a gente foi viver dentro dele. Levou uma parte da Legal. nossa cabeça para viver dentro dele. Essa série é a gente conhecer novas partes desse mundo, Sim. entende? E eu tô com medo agora, porque, Orlan, Uhum. você colocou. Se eu coloquei a esperança no teu coração, você colocou a dúvida no meu, cara. Porque agora eu tô pensando, e se não for legal? Sabe, Então, cara? é que assim, o meu medo é que seja tipo é que seja um, um Game of Thrones com elfos, saca? Uma parada assim que eles, é porque existe o Zeitgeist, que o Zeitgeist da Segunda Guerra Mundial, o conceito que onde floresceu o universo tolkieniano não existe mais. Então, Uhum. e o que existe, inclusive, são tendências de mercado. E a galera da Amazon, não, o argumento todo foi quebrado agora com a fala da Cristina, né? Vai ter Casa Doom, Anões, Galadriel, realmente foi quebrado aqui, né? O Erlan citando o Zeitgeist, o Wittgen está aí já tá se levantando do sofá e de repente a menina fala Casa Dum, Galadriel, anões. Onde, Ai, onde é que tá o teu Eru agora? ai, 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 ai. Não, mas eu concordo contigo, cara. Eu acho que tem Senhor dos Anéis, mesmo o Silmarillion, ele tem eu li tem um livro, o Evangelho no Senhor, em Tolkien, alguma coisa assim. Eu li esse livro, eu peguei emprestado uma biblioteca dos Estados Unidos, uma biblioteca virtual, e aí eu tinha um livro no computador e tinha que ler num determinado período. Eu não li ele todo. Mas, assim, tinha um dado momento que o cara falava que os mitos germânicos, eles eram. A visão germânica sobre a vida era uma visão sem esperança. A visão nórdica, germânica ali, eles viam a vida como um passarinho na noite, e de repente ele entra pela janela de um salão, onde dentro há música, há calor, há luz, e ele passa um tempo ali dentro, depois ele sai para a janela de novo para a escuridão. Eles viam a vida dessa forma. A vida como algo que você vem do nada e você vai pro nada, e é isso, assim, tipo, não espere grandes coisas. É uma coisa muito cínica e que ressoa muito com o pensamento do nosso tempo. Senhor dos Anéis fala de esperança, né? Principalmente o Senhor dos Anéis.
Ele é uma história onde os personagens eles fazem tudo na força da esperança, né? Eles vão lá para os portões de Mordor para atrair a atenção do Sauron, na esperança de que possam ajudar o Frodo, entende? O Frodo e o Sam vão caminhando para Mordor na esperança de poder jogar o anel, entende? É a vitória da fraqueza munida de esperança contra a força munida de orgulho, entende? E eu acho isso. E o Silmarillion, mesmo que tenha um tom mais triste de que as coisas vão dando errado, mas ele. Bom, o começo da história é aquele que a gente leu ali no começo da live, que Eru tá criando uma grande história e os anjos, os Valar, estão participando dela, entende? Então, tem que. Isso é um tema, né? Eu não sei como é que vão trabalhar isso ali, mas eu espero que tragam isso. De fato, vai ser muito triste se a série for simplesmente cínica e, ai, todo mundo é mal, ai, olha só o lado ruim, ai, esse vilão aqui, ele também tem um ladozinho bom, entende? Se isso acontecer, só para refletir o zeitgeist da nossa época, vai ser muito ruim. Mas aqui a crise acho que fecha com chave de ouro, né? Porque não tem como, né? Não se preocupem com o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia um versículo o próprio mal. para lá. A gente não falou de Bíblia, né? A gente não falou nada de Jesus na história, né? Cara, vamos fazer uma segunda live falando mais dessa. O título vai ser Encontrando Jesus no Senhor dos Anéis. Aí vai ser maneiro. Aí eu e tu, a gente bate foto com um terno assim, maneiro, pra fazer a imagem da live assim. Vai ser legal, cara. Vai ser maneiro. Aí vira Minas Mormon, né? Aí Minas Mormon vai. Pô, falando em literatura fantástica, né? Cara, a gente agora, peraí, a gente tem que fazer nosso merchan, a gente tem que chamar os nossos amigos que estão assistindo para seguirem nossas redes sociais, Ovelhas Elétricas, põe no Instagram Ovelhas Elétricas, põe no Twitter Ovelhas Elétricas, que a gente acha, que a gente é encontrado. Podcasts muito maneiros, escutem lá Ovelhas Elétricas. Vocês conhecem o Bibotalk? Claro, conhecem, mas se por acaso não conhecem, tem podcast sobre Tolkien lá, tem podcast sobre a amizade do Lewis e do... Cara, você lembra, cara? O debate. Não, o debate tem... Lewis vs Tolkien. Não fala isso não, cara, não fala isso não, não quero lembrar dessa época. Tem no Fora do Éden um debate Tolkien versus Lewis, que tem uma capa bem maneira. Você sabe que é um dos grandes arrependimentos da minha vida, né, Rogério? Porque nesse dia era para eu estar representando o Tolkien. Nesse dia. E aí eu não pude participar, rolou um BO no trabalho, eu tive que resolver. E aí o cara entra no meu lugar, eu não lembro quem foi que entrou no lugar. E aí eu fiquei consternado depois ouvindo. Óbvio, não vou desrespeitar a pessoa que representou, mas eu ficava pensando assim, cara, eu poderia ter falado isso. Enfim, mas é uma memória muito dolorida para mim, Rogério. Mas para mim também foi, cara, porque, cara, eu fiquei muito em cima do muro, cara, fiquei muito preocupado em... sei lá, cara, hoje eu ia defender o Tolkien e criticar o Lewis só pro show ficar maneiro. Mas na época... Você é pai de família hoje, né, Rogério? É outra história, casado. A gente amadureceu nessa vida. Mas tem o Bibotalk sobre a amizade do Lewis e do Tolkien. Lewis e Tolkien, sim, muito bom. Dele, e a arte dele é o Tolkien. Eu acho que é isso, o Tolkien com o bonequinho do Buzz e o Lewis com o bonequinho do Woody. Cara, pô, do Guilherme Matt, né? Deve ser. Isso. Pô, muito boa, muito boa. E tem outros podcasts ali sobre fantasia também, tá? O Bibotalk, como falei, você provavelmente já conhece. Se você não conhece, poxa, parabéns, tem um mundo maravilhoso para ir para você conhecer e você vai gostar. Esses últimos mesmo aí tá um cabeçouro atrás do outro. Você escuta os 4 últimos episódios e ganha um diploma de pós-graduação, porque
Caramba, tá. Tá um nível muito alto, né? Poxa, tão pegando pesado com a gente. E dentro do Bibotalk a gente tem um guarda-chuva de podcasts e o Ovelhas Elétricas é um deles. O Cacau, o Marcelo, e agora com uma equipe nova, tá a Larissa, tá o Bruno, a gente está produzindo conteúdo dialogal com a cultura. A ideia é responder às provocações que a ficção faz à fé cristã de uma forma ah, é até curioso falar as palavras hoje em dia, mas uma forma ortodoxa, uma forma séria, uma forma que a gente tem um compromisso com a igreja local, a gente tem compromisso com a fé cristã, com as escrituras e sobretudo não, mas além disso a gente também consome da cultura, do, Uhum. do mercado pop que existe hoje e eu até estava conversando isso com o Bruno Maroni, num podcast que a gente gravou sobre o amor e a música. Existem muitas questões sobre o relacionamento do cristão com a cultura e tal, e às vezes a gente fala, o cristão pode ouvir isso, pode assistir isso, pode fazer isso, aquilo outro. Cara, a questão nem é o pode ou não pode, a questão é o que se está sendo transmitido em determinado filme, série, livro, música, enfim, em quadrinho, em que está sendo transmitido? Beleza, existe uma perspectiva mais superficial que é falar, a gente pode tentar refutar a mensagem que está sendo transmitida ali. Mas tem algo mais profundo que é escutar essa mensagem e entender o Uhum. porquê que ela está sendo transmitida. Eu citei o Uhum. exemplo da Billie Eilish, quando ela canta o Happier Than Ever, que é uma música que fala sobre um relacionamento abusivo, sobre tristeza, sobre, enfim, sobre coisas horríveis num relacionamento. Ela está representando na letra, na letra da canção, milhões de vozes de pessoas que sofrem com relacionamentos terríveis, que Sim. queriam algo mais saudável, tal, e simplesmente estão fadadas ali dentro das suas realidades a consumir, a se relacionar com pessoas horríveis. Enfim, a mensagem é uma, mas só que o que se pode entender a partir dessa mensagem é que existe uma realidade cruel com pessoas, existe uma opressão que existe uma máquina de moer caráter dentro da sociedade, entendeu? É um grito que existe. Então, enfim, quando sei lá, quando eu citei o exemplo do CREO Velocidade 5, né? Para dançar CREO tem que ter disposição. É um tipo de mensagem que fala sobre a expressão da masculinidade estando na virilidade, estando na lascívia, né? Na relação. Mas ah, isso é um grito de desespero de alguém que não consegue encontrar no cotidiano a beleza no cotidiano, entendeu? Mas No apenas ordinário. nos segundos que duram ali o êxtase, entendeu? Então ele precisa afirmar a masculinidade nisso. Eu não preciso do Creo Velocidade 5 para afirmar minha masculinidade, entendeu? Eu encontro ela como criatura, filho de Deus, como imagem e semelhança do Pai, entendeu? Uhum. Eu tenho uma referência paterna, uma referência de homem perfeita em Cristo, e enfim, enfim, nós no Ovelhas Elétricas pretendemos dialogar a cultura não de forma apologética, apesar de que às vezes é necessário, mas principalmente de forma empática, entendeu? De entender qual é o íntimo do artista, qual é o íntimo da pessoa, Uhum. e como a gente pode, inclusive, oferecer ajuda, como a gente pode ajudar pessoas que estão gritando através da E sua arte. e até servir de ponte, né, cara? Pô, cara, pensa em Black Mirror, cara. A bênção que Isso. é Black Mirror, cara. Né? Você ter pontes para você poder falar sobre o evangelho a partir das dores que as pessoas têm ali, né? E vocês, Isso. aliás, não, o Black Mirror, vocês têm episódios também do Ovelhas, né? A Vocês gente têm, gravou alguns episódios da primeira temporada, assim. tem muito do Love, Death and Robots, que é com A o pessoal gente. do PADD. Isso, PADD, o Pupilas em Brasas, na Isso, mesa, isso, na isso. sala, mais algum. E os Piacast.
A gente Não, pô, fez assim, um crossover. eu acredito que você conhece o Ovelhas Elétricas. Se você não conhece, parabéns também de novo, porque eles têm muitos programas. Para começar, um nome, Ovelhas Elétricas, é demais, é fantástico. Assim, vocês merecem todos os aplausos do mundo só por ter feito esse nome. Não, mas esse mérito é do Mas. Cacau. Eu não posso receber. O mérito é do Cacau Marques, que fundou. Grande questão, sempre morando nos nossos corações. E É, aí, Deus descanse. Não, pera. mas, assim, só o nome já é legal. Mas é um programa muito bom, então se você não conhece, vai lá dar uma olhada que tem muito. Você vai começar olhando ali pelo feed e vendo, eu gosto dessa série, eu vou ver. Tem desde A Chegada até The Office. Mas Isso. então é bem amplo o espectro de. Tem Star Wars, aí você que assistiu Obi-Wan e tá feliz, ou tá triste, ou tá no meio do caminho. Tem um monte de coisa lá. Então, dê uma olhada que vale a pena. Boa, boa. Tá aqui o Tony Martins, meu amigo Tony, de Curitiba, citando, colocando aqui que somos produtos dos nossos mitos e vice-versa. Eu te recomendo ouvir o nosso episódio sobre deuses americanos, que Pô, cara, toca eu não nesse. ouvi esse, cara. Eu Você não comecei a ler ouviu ainda? eu comecei a ler o livro, eu não peguei a série, mas Uhum. o livro me perdeu, cara. Ali no meio, cara, cansei. Neil Gaiman exagera muitas vezes. Nossa, cara, a gente vai ter que ter uma DR daqui a pouquinho, depois daqui acabar a live, mas beleza. Acabou de ter uma edição dos Anéis, cara. Vamos lá. Já Eu emenda. perdi a moral, né? Perdi a É, moral. tá. Tá aqui, ó, mais uma frase da Larissa aqui. Se pararmos para ouvir e buscarmos entender esses apelos, podemos respondê-los muito melhor do que ao Sim, tentar sim. refutá-los. Sim. E olha aqui a Larissa falando que começou a ouvir um episódio do Ovelhas sobre Star Wars, episódio 1, e nunca mais saiu. Olha aí. E a Larissa É o hoje faz parte da perigo. nossa equipe, tá? É o perigo. Ela Essas pessoas é muito nossa queridas. social Assim. media. Social A media. Larissa, ela é a nossa social media. O Então, Erlan e o Cacau são muito carisma. Muito carisma. E se me permite, Erlan, eu preciso fazer essa recomendação também. Dentro da guarda-chuva do Bibotal, que tem o Artesanias, podcast da Cozinha. sim. Tá lá, é um podcast de uma pegada mais. Poxa, tem um primeiro episódio sobre morte, que é. Rapaz, é muito bom, hein? Tem episódio sobre maternidade. Daria para falar que é um podcast de uma pegada mais feminina, mas isso parece que. Olha ali o cantinho das meninas, ele é todo rosa, sabe? Não é essa a pegada, não. Episódio, como ser uma boa dona de casa. Não tem. Tem um sobre mulheres sobrecarregadas. Mas você tem ali uma grande mulher, que é a Silvana, poxa, né, tipo, super inteligente, super sábia, super uma excelente host ali de programa, trazendo bons convidados para conversar sobre temas que com alguma profundidade, às vezes temos um pouco fora do radar. Ela está preparando aí a segunda temporada do programa. Então mas não é só tema cabeçudo também. Por exemplo, tem um de cristofobia com a Isa Vicente, que é bem divertido, assim. Então, eu recomendo que você dê uma olhada lá no Artesanias, e quando acabar, a primeira temporada são 8 episódios, você vasculhando bastante ali no Bibotalk, ou indo lá no Spotify, você encontra Fora do Éden, que é o final do podcast. O podcast que morreu, ressuscitou, mas sumiu. É tipo Jesus, depois que ressuscitou, sabe? Tipo, tá entre nós, mas a gente não vê ele o tempo todo. Dizem que um dia vai voltar. Dizem que tem 2 programas para serem lançados, nunca saberemos. Mas tem uns episódios legais lá no Fora do Éden. Se você só quiser ouvir um, escuta os 50, que é sobre o Janires, que é o melhor programa que eu já fiz. Eu nunca vou Esse é meu conseguir. preferido. Não, Claramente pô, meu preferido. ele é o meu José, tá ligado, cara? Todos os outros ficam olhando pra ele e falando, quem que é você, cara? Quem que é você? Ele é o José, cara. Você coloca uma túnica coloridaça no Janires, no Exatamente. episódio do Fora Janires. do Éden, aliás, que o seu Erlan tava desde lá do começo. Eu não sei se você estava no primeiro episódio, Erlan, mas no No segundo primeiro você tá. eu não lembro. Eu acho que eu não No lembro. segundo Eu ali, acho que ele tudo passava. cara, não lembro. Eu entrava muito aleatório.
O Fora do Porque Éden era todo aleatório. Até eu achar a fórmula dele na você terceira lembra, temporada. você lembra que eu fui num protesto que o Silas Malafaia organizou aqui em Brasília? Não, você foi nosso repórter de campo, cara! Nossa. Cara, nesse dia eu saí mais cedo do trabalho, eu peguei um ônibus e eu fui lá pra Esplanada. E aí eu comecei eu abri o gravador de voz do celular, botei no trio elétrico, a galera gritando, e eu só de olho, cara. Aí eu acho que foi uma Irlan, isso era 2017 ou 2016. 16, Não, foi antes do impeachment. 2016 era outro Brasil, Erlan. Eu tava lá cobrindo, eu era o Cabrini do Fora Nossa, do Éden. você foi o Cabrini, Era o caralho. Ovelini. Caraca. Então, tem lá o Fora da Linha também, se vocês quiserem ouvir. Tem vários programas maneiros ali. Esse do Janires é muito bom. Se forem ver os mais antigos, vai estar tudo muito datado. Mas tem bastante coisa legal ali. E tem o Bill participando, tem o Milho participando. Tem um que o Milho fala sobre a conversão do. Não, que o fulano lá é. Qual que é aquele cara que é do rock e é convertido? O Stallone do Rock Aquele 4. cara. Aqui. Eu fiz uma piada agora. O The Você viu, Rock. né? O Poxa. convertido Bonovox. O Box. Não, cara, Parece. o, Artistas o menino que cristãos tem no uma rock. cachola, cara. É um cara É, do o, rock pesadão. o Nico McBrain, é o vocalista o baterista do Iron. Não, 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 não. É outro, é um É, vocalista. Bom, vocês vão lá e vão descobrir o Milho falando sobre isso. Tem muita coisa boa ali. Tá lá, espero que vocês curtam, mas dá uma olhada primeiro no Artesanias, que é mais recente. Tá bonitinho ali no Bibotal. tá aí, ó. Olha quem. Doutora Silvana tá aqui, batendo o cartão. Fora do Fora do Éden, Éden. maratona, isso aí. Maratona. Boa. Rogério, foi um prazerzaço te receber aqui. A gente precisa encerrar, né? 1h46, acho que já deu, né? Acho que É, o pessoal quer te dormir, cara. agradeço muito, 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 porque Que isso? você. Cara, sem você, o que eu ia falar do Senhor dos Anéis aqui? Falar assim, não vou ver. Era isso, acabou a live. Senhor dos Anéis, tem quem goste. Já gostei. Não vou ver. Sou ex-fã. Olha só, a gente tem o Alexandre Abade. Olha só quem tá aqui. Oi, Alexandre. Poxa, cara. Mas assim que encerrar, vai ficar a live, né, gravada. Você vai poder ver retroativamente. Ou você pode Vai. voltar no tempo e às 20 horas assistir ao vivo. Mas se isso tivesse Inclusive, acontecido, você já teria o seu comentário aqui, né? falando em Enfim. voltar no tempo, cadê o Ovelhas dessa nova fase de Doctor Who? Pra chamar a Cara, Silvana. é um pecado grave, é um pecado venial, é um pecado mortal. Eu nunca assisti Doctor Who. Eu vi o primeiro episódio, o dos manequins, tá ligado? Com o Eccleston. É horrível esse episódio, horrível. É horrível, é horrível. E aí É eu horrível. parei. É tipo The Office, então, né? Você tem que ver o primeiro, o segundo, a primeira temporada, aguentar para depois desfrutar daquilo que é bom. O Doctor Who, pelo que eu entendi, é a profecia lá de Ezequiel, que aparece de novo no Apocalipse, né? Ele é doce na boca e amarga no ventre, né? Só que é o contrário, ele amarga na boca, o que é muito ruim, e depois é doce no ventre, é isso. Tá bom. Também chamado de Síndrome de Estocolmo. Tá bom. Doctor Who, eu não tenho roupa para falar sobre Doctor Who. Então eu vou falar o seguinte, vou trazer o seguinte. Você já assistiu Doctor Who, Rogério? Sim. Então Doctor Who uniu eu e a Silvana. Então eu quero convidar você e Silvana já, porque Tá. vocês vão guiar a conversa toda, e eu que não faço ideia do que se trata, eu vou ficar lá. Como Poxa, assim e aí? tem dois corações? Viu? Eu não pego os memes, eu não pego as Não, referências. não pega, mas é isso que a gente vai fazer. Poxa, cara, então tá bom. A gente vai Então fazer vocês você dois, se sentir mal. Esse vai ser o vocês objetivo do programa. estão intimados então para participar
Aceitamos a intimação. do Ovelhas de Doctor Who. Cara, a gente podia ficar aqui mais uns 5 horas seguidas, né? Eu tô lembrando do Mundo Afora que eu gravei contigo, que o pós-crédito tem mais tempo que o coisa. Chega, amanhã eu tenho que trabalhar. É horrível, cara. Não pode chamar um jornalista, não, cara, pra coisa. Ainda mais esse podcast em recuperação, cara. O cara pega o microfone e não larga mais, cara. Fecha essa live aí. Pelo amor do Deus. Nessa entrevista, o finalzinho, a gente começou a falar latim, você lembra disso? Nossa, cara, não lembro, cara. Eu tava aprendendo latim no Duolingo. Cara, aprender latim no Duolingo parece meme, tá ligado, cara? Parece coisa que apareceria no Tá No Ar do Adnet, tá ligado? Eu tava aprendendo latim no Duolingo. Acabou a live. Acabou a live. Falou, pessoal. Deus abençoe. Foi um prazerzão. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui prestigiando. O Ovelhas Elétricas também tem canal no YouTube. Era para essa live sair no canal do Ovelhas, mas o YouTube trollou a gente. Então, a gente não tá no YouTube? A gente tá no meu canal, no Erlan Tostes, que eu configurei para sair. Mas a próxima vai sair no canal do Ovelhas e a gente está fazendo corte, a gente está seguindo a moda, né? A gente é vendido. A gente é vendido, é isso mesmo. Então, inscreva-se, põe Ovelhas Elétricas, podcast Ovelhas Elétricas no YouTube aí que você acha. Vou deixar aqui o link na descrição, né? É bom que a live fica gravada, então vocês podem acessar tudo aqui, os links na descrição. E é isso, Rogério. Um grande abraço, pai do ano, paisaço, o pai da pandemia, o pai da Mia. Não, tem um Nakassi também, coitado. Tem o Nakassi, mas o Nakassi é pai pós-pandemia. Pós-lockdown. Né? Pode ser, então, pode ser. Você e a Silvana são pessoas queridíssimas e, cara, foi... Você lembra lá foi em Joinville a gente dividiu o quarto? Eu, tu e o Derli, cara. E o Derli. Abraço pro Derli. O Derli, eu acho que não tá assistindo. Tinha uma história da gente que tinha um negócio do Silvio Santos. Silvio Santos comunista, você lembra dessa história? Do Silvio Santos comunista? Cara, gente do céu. Bom, vamos encerrar, senão a gente começa a lembrar de outra história. De terminar, Vitor Paiva, lá do Planeta Silencioso, o grupo que a gente tem no Telegram, me ajudou com essa pauta aqui. Obrigado, Vitor, valeuzão. E todo o pessoal de lá que viu, que apoiou também. Obrigado para vocês todos. Obrigado, pessoal lá da minha família que se bobear tá assistindo. Josué e Duda, abraço para vocês. Minha mãe não pôde, é terminando de grupo caseiro. Abraço aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado por terem acompanhado. Esteja encerrado, então. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Silvana, por ter liberado. Rogério, obrigado a vocês todos que estiveram aqui prestigiando a gente. E tchau, tchau. Tchau, tchau.